Bem, olá pessoal, vamos fazer aqui o passo a passo com o nosso PowerPoint para criar aqui um DSD de um paciente. Ao abrir o PowerPoint nós vamos encontrar essa tela, já selecionei aqui o slide com fundo branco. O que eu vou fazer agora é já criar um nome para essa apresentação, já salvando o arquivo. Então a gente vai clicar aqui em arquivo, no canto superior esquerdo aqui, vai me dar a opção de salvar como. No salvar como eu vou escolher aonde eu desejo salvar esse arquivo, tá? Então eu vou botar aqui no meu computador, vou escolher aqui o procurar, e aí ele vai me abrir uma janela onde eu devo salvar esse arquivo. Eu vou salvar aqui na minha área de trabalho, para ficar mais fácil a localização. Vou utilizar o nome aqui do paciente, que é o nome Fabrício Ferreira. Venho aqui no nome do arquivo e digito o nome do paciente. Mando salvar aqui embaixo. Ele agora criou o arquivo Fabrício Ferreira. Repara aqui em cima, bem na parte superior aqui do slide, o nome do paciente. E eu já estou pronto para começar a edição aqui do meu DSD. Então agora nós vamos personalizar nosso slide, começando pela mudança da cor do fundo do slide. E é bom também a gente checar se o PowerPoint abriu o slide numa configuração widescreen, que é 16:9, e não uma configuração 4:3, que é uma área pequena para a apresentação do DSD. Então o que eu posso vir aqui é em Design. Ao clicar em Design, eu venho aqui no canto direito, tamanho do slide, e vejo que ele abriu o padrão 16:9. Repare que se eu clicar no 4:3, o tamanho do slide modifica, ele fica mais estreito horizontalmente. Então esse tamanho não é o desejado é o 16:9, então esse padrão já está ok. Dentro dessa mesma aba Design, nós temos aqui o fundo preto do slide. Então vamos habilitar aqui ele como fundo preto. E agora eu estou pronto para digitar, como sendo um slide de capa do DSD, o nome do paciente, aproveitando uma dessas caixas de texto que o próprio PowerPoint já oferece nesse slide inicial. Clico aqui na bordinha da caixa de texto, ela vai habilitar para edição, clico em Delete, ela some, desaparece. Eu vou aproveitar a segunda caixa de texto para colocar no meu slide de capa. Eu coloco aqui paciente Fabrício Ferreira. Posso personalizar essa caixa de texto diminuindo a área visual dela. Posso aqui na página inicial aumentar o tamanho da minha letra para facilitar a leitura. E eu movo essa caixa de texto aqui para o canto superior esquerdo. Eu gosto de duplicar essa caixa. Um atalho para duplicar qualquer imagem, texto, forma do PowerPoint, você clica em Ctrl D, ele duplica a caixa de texto. Essa caixa de texto vai ser alinhada aqui embaixo, e aqui vai entrar o nome do profissional que vai fazer o DSD. Então no nosso caso aqui, estou colocando o dentista Felipe Miguel. Então vou alinhar aqui agora o nome do doutor com o nome do paciente. Vamos duplicar mais uma vez a caixa, Ctrl D, e eu vou colocar aqui a data que foi feito o DSD desse paciente. Estamos fazendo aqui no dia X do mês X do ano de 2000x. Vou duplicar então aqui essa caixa de texto, Ctrl D, vou trazer ela aqui um pouquinho mais para baixo e vou colocar aqui alguma observação que seja pertinente ao tratamento que vai ser proposto para o paciente. Por exemplo, uma queixa principal do paciente. Eu vou escrever aqui que o paciente relata
que seus dentes são muito pequenos. Com isso eu já vou saber que eu preciso aumentar os dentes do paciente. Vou dar uma formatada aqui um pouquinho melhor nesse texto. Perfeito. Então aqui no lado esquerdo eu coloquei o nome do paciente, o nome do dentista, a data que foi realizado o DSD e uma possível queixa principal como sendo observação. No canto direito aqui do slide agora, nós vamos inserir uma imagem para que vire a imagem de capa desse DSD. Vocês vão reparar que ao salvar esse arquivo, dentro do Windows Explorer, nós vamos verificar o ícone do DSD, desse arquivo, e a foto do paciente vai estar ali visível, facilitando encontrar o DSD desse paciente através da sua foto. Então vamos clicar aqui em cima em inserir, imagens, e vamos selecionar a fotografia do paciente, que vai ser a fotografia capa do nosso DSD. Eu vou escolher uma fotografia do paciente sorrindo aqui, ela tem um aspecto mais interessante para ser a foto de capa. Coloco ela aqui ao lado, posso já dar uma editada nela, caso ela tenha uma área dela que não me interessa, eu posso vir aqui editar um pouquinho, diminuindo. Eu tenho uma visualização melhor dessa fotografia dentro desse primeiro slide. Pronto, meu slide de capa está pronto. Vamos ver que interessante isso aqui, olha. Eu vou salvar, clico aqui agora no meu disquete, não preciso mais salvar como, porque eu já dei um nome para o arquivo. Clico no disquete. Então se eu vier aqui e abrir o Windows Explorer, nós vamos ver aqui, ó, Fabrício Ferreira, e reparem que aparece o ícone do DSD, do paciente, e a fotografia dele para facilitar a visualização. Muito bem. Primeiro slide pronto, agora nós vamos inserir mais um slide aqui. Eu posso vir aqui embaixo com o botão direito, novo slide. Eu posso clicar aqui em inserir novo slide. Então tem várias formas de inserir o slide. Bem, ao inserir um novo slide, ele já me deu aqui duas caixas de texto, que nós já sabemos apagá-las. Nesse segundo slide, então, nós vamos colocar agora as linhas, uma linha vertical e uma linha horizontal, que vão representar a vertical linha média facial e a horizontal a linha interpupilar, criando assim o arco facial digital. Eu tenho duas formas de inserir as linhas. Eu posso vir aqui em página inicial, ele me dá aqui um atalho que já tem algumas formas. Essa é a forma que me interessa, a forma linha. Ou eu posso vir em inserir formas, linhas. Então vou pegar aqui a linha e o meu cursor agora vira uma cruz, clicando em Shift, bem pontuando a linha em relação ao zero, que é o centro do meu slide. Repara que existe uma marcação conforme eu vou para a esquerda, que ela vai caminhando também na minha régua, ou vou para a direita e ela também caminha. Então eu paro aqui bem no zero, que é o centro do meu slide, seguro o Shift e marco aqui uma linha vertical. O Shift me garante que essa linha vai estar completamente vertical e não corre o risco de ter nenhuma angulação aqui dela. Vou então agora inserir uma segunda linha, uma linha horizontal, ou eu posso duplicar essa linha, que já foi feita, dupliquei ela, venho aqui em cima em formatar e girar. Estão vendo? Clique em girar, eu posso girar 90 graus e ela já faz com que a linha deite e fique perpendicular à minha linha vertical. É interessante também no DSD prestarmos atenção com cada evolução de cada etapa. Aqui no canto esquerdo é interessante que os slides eles sejam duplicados, para que cada processo realizado fique armazenado dentro de um slide. Pois caso aconteça algum erro, o profissional que está fazendo DSD queira voltar uma etapa, ficaria mais simples ele retornar para o slide anterior e não ter que repetir várias etapas, porque as etapas foram gravadas dentro do mesmo slide. Então é simples fazer isso. Eu posso clicar com o botão esquerdo no próprio slide e Ctrl D, já dupliquei meu slide. Repara que ele leva o slide e cópia abaixo da linha do tempo,
então vai formar aqui uma linha do tempo com toda a sequência. Vamos agora inserir a fotografia do paciente. A primeira fotografia de análise do DSD é a fotografia onde o paciente está sorrindo, um sorriso forçado. Lembrando que o nosso protocolo de fotografias, ele exige uma fotografia com precisão de posicionamento da cabeça do paciente. Então eu vou clicar aqui em cima em inserir, imagens, e novamente volto para a pasta do paciente e pego aquela fotografia sorrindo para posicionar ela dentro desse slide. Ao colocar a fotografia, reparem que ela veio para frente das linhas, ela está sobre as linhas. Então nós temos que posicionar ela por trás das linhas, porque agora me interessa ver as linhas sobre a foto. Então eu posso vir aqui clicando na foto e vamos recuar ou enviar para trás. Se eu clico em recuar, eu estou dentro da pasta da aba arquivo. Se eu clico em recuar, ela vai voltando um por um. Se eu clico em enviar para trás, ela automaticamente volta para trás das duas linhas. Então já cliquei em enviar para trás e vou recortar o que não me interessa dessa foto. Então venho aqui em cortar, tiro aqui um pouquinho da margem superior da foto, do canto direito e esquerdo dela, e posso tirar também aqui da base da foto, chegando próximo ao queixo do paciente. Então agora eu posso crescer a foto e ocupar uma área do slide maior. E vou posicionar a foto centralizando com a minha linha vertical. Então o centro do paciente, o centro da face do paciente vai coincidir com a linha vertical. E agora eu vou colocar a linha horizontal passando pela pupila do paciente. Agora nessa linha horizontal nós temos que prestar atenção num detalhe. Essa fotografia aqui ela está bem simétrica, está bem certinho, a forma que ela foi tirada, não vai precisar nenhum tipo de correção. Mas se nós aumentarmos o zoom aqui do slide, então vou aumentar aqui um pouquinho o zoom e vou chegar bem próximo à pupila do paciente. Reparem que a linha azul ela está passando horizontalmente, cortando a pupila direita e esquerda dos olhos do paciente. Isso às vezes não é tão, isso na maioria das vezes não é tão simples de conseguir. Nós, assim, naturalmente tendemos a inclinar um pouquinho a câmera na hora de efetuar essa fotografia. Caso isso então aconteça, nós temos que corrigir essa fotografia, fazendo um pequeno giro dela para coincidir a pupila direita e esquerda com a linha horizontal. Preste atenção porque nós não mexemos na linha, nós vamos corrigir a foto. De que forma? Clica na fotografia, reparem que vai habilitar aqui uma ferramenta onde eu posso girar a foto para a direita ou para a esquerda, até eu conseguir um alinhamento correto da linha horizontal com a pupila. No nosso exemplo, não vai ser necessário, porque eu já tenho essa linha cortando a pupila direita e esquerda do nosso paciente. Agora então nós duplicamos o nosso slide aqui na linha do tempo aqui na esquerda, Ctrl D, e essa foto, esse slide duplicado agora me permite movimentar a linha horizontal, trazendo essa linha aqui na direção da boca, cortando a comissura labial do paciente. Podemos dar um zoom aqui para checar essa linha horizontal. Reparem que ela está agora sobre a boca. Confirmamos aqui a linha vertical, se ela está passando certinho no centro. Notem que há uma discrepância da linha média dentária para a linha média facial. Vamos decidir mais à frente se essa linha média dentária vai ser mantida ou se nós vamos mudar para coincidir a linha média dentária com a linha média facial. Vou diminuir o zoom aqui, voltar para o tamanho original do slide dentro da área de trabalho. E agora eu vou duplicar mais uma vez o meu slide para uma nova etapa dentro do processo. Próxima etapa agora no nosso processo é desenhar a curva que o sorriso desse paciente vai ter. A curva que vai representar o plano incisal desses dentes. Então, para isso, nós vamos dar um zoom aqui no nosso slide. Vamos checar a área referente à boca do paciente
e vamos observar a curva que o lábio inferior apresenta durante o sorriso. Eu posso seguir essa curva como uma referência, posso escolher o lado direito ou esquerdo do lábio do paciente que tenha uma curva que seja mais agradável. No nosso exemplo aqui a gente vai usar a curva que representa o lado direito do lábio do paciente. Eu venho aqui então na página inicial, já no meu atalho de curva, clico aqui e vou selecionar os pontos que essa curva vai representar. Notem que eu cliquei a primeira vez, ela habilitou a ferramenta curva, clico novamente e vou marcando esses pontos, criando uma linha curva representando metade da linha do sorriso desse paciente. Finalizo clicando 2 vezes, então aqui a minha curva agora já pode ser visível, onde eu vou subir ou descer com essa curva de acordo com o posicionamento que eu desejo para esses incisivos, para esses caninos do meu paciente. Eu posso vir aqui no canto, né, superior, clicar, segurar com o mouse o botão e reparem que eu vou realizar aqui uma movimentação editando um pouco essa curva. Ao invés de ela passar por cima dos premolares e molares, eu vou diminuir um pouco ela, fazendo com que ela tangencie a ponta de cúspide desses dentes. E eu ainda posso aqui posicionar ela seguindo uma referência de quanto eu vou querer que o meu incisivo central aumente no sentido vertical, em direção inferior, para baixo. Aonde que eu tiro essa informação? Eu posso observar no vídeo que o paciente fez conversando com o profissional, ou eu posso observar numa fotografia de repouso o quanto esse incisivo pode crescer verticalmente. E nesse exemplo aqui a gente vai crescer aproximadamente 2 milímetros. Então, por enquanto, é uma curva onde nós usamos aqui o bom senso, editamos ela estando ok, nós vamos duplicar essa curva, Ctrl D, e vamos inverter essa curva horizontalmente. Então, onde nós vamos fazer isso? Nós vamos aqui em formatar, girar, inverter horizontalmente. Levo essa curva para o outro lado do arco. E aí, se for necessário, eu posso fazer uma pequena edição dessa curva também, já que o lado direito e o lado esquerdo, na maioria dos indivíduos, eles não são idênticos. Nós possuímos uma pequena assimetria e podemos ainda acertar algum possível detalhe com relação à curva que está sendo desenhada. Minhas curvas posicionadas, reparem agora que elas são dois segmentos de curva isolados, separados. Vamos fazer com que eles se agrupem. Como que eu faço isso? Marco uma das curvas, seguro a tecla Ctrl e marco a segunda curva. Ao clicar com o botão direito exatamente sobre a curva, reparem que vai aparecer a ferramenta agrupar. Então eu agrupei, agora eu tenho uma curva única, que ao andar com o direcional do teclado para cima ou para baixo, as duas se movimentam como se fosse somente um arco. Então vou posicionar aqui dessa forma que eu julguei o adequado para esse paciente. Então, mais uma vez, agora nós vamos duplicar nosso slide aqui no canto esquerdo. Eu posso clicar com o botão direito, duplicar, slide, ou Ctrl D. Bem, vamos aproximar novamente aqui para a boca do paciente. E agora nós vamos marcar outras linhas que vão servir para a sobreposição da foto extraoral para a foto intraoral. Então, a primeira linha que nós vamos utilizar é uma linha que representa a linha média do nosso paciente. Aqui agora eu não vou me preocupar em fazer uma linha completamente vertical, porque se a linha média do paciente for inclinada, essa linha vai acompanhar a inclinação que a linha média dentária do paciente possui. Então aqui eu tenho a minha linha vertical já desenhada. Para facilitar a visualização, nós vamos mudar a cor dela. Então a linha habilitada, clicada, ela é representada por esses dois quadradinhos na extremidade. Contorno da forma, nós vamos escolher aqui, por exemplo, uma cor vermelha.
Então essa cor agora representa a linha média dentária e a cor azul clara representa a linha média facial. Então vamos inserir agora uma segunda linha, ou eu posso duplicar essa linha e já posicionar ela em pontos que eu consiga enxergar na próxima fotografia, em pontos que eu consiga reproduzir na próxima fotografia. Então eu vou optar aqui por essa ponta do canino esquerdo do paciente e vou levar até a ponta do canino direito do meu paciente. Vou aumentar um pouquinho o zoom para facilitar aqui, ó, a visualização. Então coloquei na ponta do canino direito, na ponta do canino esquerdo. Faço mais uma duplicação dessa linha e vou agora posicionar em outros dois pontos de referência na fotografia, que no meu exemplo aqui vai ser a borda, o ângulo disto-incisal de um central até o ângulo disto-incisal do outro central. Então esses pontos devem ser respeitados na próxima fotografia, sobrepondo a extraoral com a intraoral. Vou diminuir o zoom aqui para ter uma visualização de todo o slide. Então nós temos aqui as nossas linhas agora desenhadas. Vamos duplicar o nosso slide. E no slide duplicado nós vamos agora cortar a fotografia, mantendo somente a área de interesse, que vai ser a boca do nosso paciente. Então clicando na foto, vai habilitar a aba formatar, cortar. Nós vamos agora vir até próximo ao lábio do paciente e retirar aquilo que não nos interessa na fotografia. Vamos tentar fazer isso de uma forma controlada, para a gente poder ter uma proporção de área visível entre o lado direito e esquerdo, superior e inferior, para a boca não ficar torta dentro do recorte. Recortei, adequado, clico fora do slide. Agora eu tenho a fotografia diminuída. Essas linhas também agora podem ser diminuídas. Antes de fazer o agrupamento delas, eu vou diminuir. Então cliquei nela, seguro o Shift, venho diminuindo até deixar ela do tamanho da fotografia. Então lembrando de segurar o Shift para a gente não inclinar a linha, diminuo ela dentro da área da fotografia. Agora eu tenho que agrupar todas essas linhas. Então ou eu posso vir aqui e clicar arrastando o mouse para marcar tudo, ou eu posso clicar, como o PowerPoint é português, Ctrl T. O T significa todos. Eu marquei todos os elementos contidos no nosso slide. Então, com o botão direito agora sobre esses elementos, eu venho agrupar, agrupar, e agora eu tenho todos os elementos formando uma única imagem. Ao clicar aqui agora no canto, nesses quadrados, para redimensionar a imagem, preste atenção que se eu clicar aqui no canto, ó, a imagem redimensiona, mas ela vai redimensionar distorcendo horizontalmente. Eu não posso deixar isso acontecer. Então fiz isso, não tento voltar para desfazer. Não. Na verdade eu vou clicar em Ctrl Z e o Ctrl Z vai apagar o último passo que eu fiz. Então, como foi um passo errado, eu clico em Ctrl Z, ou então eu posso vir aqui em cima no canto superior esquerdo, na setinha retornar, ele vai desfazer o redimensionar do objeto. Pronto. Então eu desfiz o meu erro e agora eu tenho que mostrar para vocês um detalhe, que ao clicar com o botão direito sobre a foto, formatar imagem e vir aqui na propriedades de tamanho da imagem, reparem que fixar taxa de proporção não está habilitado. Então eu habilito isso daqui, clico na quina da fotografia, bem no ângulozinho, aí a foto agora não vai ter nenhum tipo de distorção. Se eu clicar no canto direito, esquerdo ou superior e inferior, ela distorce. Então eu vou clicar na quina desse slide, na quina dessa imagem e aumentar. O que eu posso fazer também é, se essa taxa não estiver habilitada, eu clico na quina, seguro a tecla Shift e aí ela evita qualquer tipo de distorção. Vou deixar habilitado aqui e vou preencher todo o slide
com agora a boca do nosso paciente, tomando cuidado de voltar com ela para o centro do slide. Se vocês já lembrarem, o centro do slide é o centro do nosso slide o zero, o marco zero. Então, eu estou aproveitando aqui a maior área possível. Vou botar o meu mouse aqui bem sobre a linha azul, que ela representa o centro do nosso slide, a linha média facial. Coloquei de acordo com o zero da nossa régua. Vamos duplicar mais uma vez o slide. Então, nós vamos clicar aqui no slide no canto esquerdo, na linha do tempo, botão direito, duplicar, ou Ctrl D. No slide duplicado agora nós vamos desagrupar. Eu clico na figura, botão direito, desagrupar. Então, ao clicar em desagrupar, reparem que todo o conteúdo do slide voltou a ficar habilitado. Nós vamos clicar fora do slide. Clico agora na foto da boca. Ela não nos interessa mais, então nós vamos deletar essa fotografia. Então, essa fotografia é deletada. Mais uma vez eu vou duplicar o slide. E no slide duplicado, reparem que as linhas que foram feitas sobre a fotografia do sorriso extraoral, elas permanecem agora no slide, nos orientando a posicionar agora a nova fotografia, que vai ser a fotografia com o afastador. Então, nós vamos inserir imagens, vamos pegar a fotografia com o afastador, inserir, vou cortar ela até chegar ao lábio do paciente, é o campo, é a área visual que me interessa. Então eu chego até próximo ao lábio do paciente, como fizemos na foto anterior, buscando um equilíbrio do recorte dentro da fotografia. Clicamos fora da foto, clicamos na foto, lembramos de segurar Shift e vamos ampliar essa fotografia até ocupar o máximo possível a área visual do nosso slide. E devemos também posicionar essa foto por detrás de todas as linhas desenhadas. Então vou clicar aqui em recuar, enviar para trás, as linhas apareceram. Essa foto agora vai ser posicionada respeitando as nossas linhas vermelhas que foram feitas sobre a fotografia extraoral. Bem, vamos reparar aqui. A linha dos incisivos centrais está maior do que a distância dos ângulos da fotografia, então isso quer dizer que eu tenho que aumentar a fotografia. Lembrando que esse aumento deve ser sempre no cantinho, ou segurando a tecla Shift, ou garantindo que a proporção está fixada. Então estou aumentando aqui um pouco essa fotografia. Vou checar aqui novamente sobre o nosso desenho da linha. Reparem que os incisivos já estão quase lá. E eu vou ao mesmo tempo me orientando também pela curva, pela linha dos caninos. Reparem que ela ainda é maior que os caninos, garantindo que eu devo aumentar essa foto. Eu posso trabalhar também aumentando um pouquinho o zoom, para ter certeza que eu estou mais próximo dos meus pontos de referência. Não é a linha que vai movimentar, é sempre a fotografia que movimenta. Eu estou usando agora o direcional, as setinhas direcionais, e nesse momento eu vou perceber que ao posicionar a linha vermelha do canino e a linha do ângulo disto-incisal aqui, de um lado, do outro lado eu tenho um afastamento. Então quer dizer que a foto precisa ser ajustada naquele giro. Então nós vamos ter que girar um pouquinho essa foto para fazer com que esse canino desça um pouco e esse canino suba um pouco, conseguindo uma adaptação perfeita na sobreposição das duas fotografias. Então eu venho aqui em girar, mais opções de rotação, e aqui eu posso, de maneira mais controlada,
fazer com que o ângulo modifique. Então reparem aqui, se eu clicar em menos 1, ela já fez um giro, eu vou passar aqui do ponto, ó, menos 2, menos 3, reparem que o lado direito do paciente vai descendo e o lado esquerdo vai subindo. Então, de maneira equivocada aqui, eu exagerei, então vou deixar aqui menos 1 grau e vou confirmar se menos 1 grau vai ser o suficiente. Eu tenho agora aqui uma similaridade entre o posicionamento das linhas com relação à foto. Então vamos confirmar aqui essa fotografia extraoral sorrindo, essa fotografia intraoral. Então eu tenho aqui já uma sobreposição delas, garantindo aqui o posicionamento dos dentes dentro da boca, compatível com o posicionamento dos dentes na foto do sorriso. Vou duplicar agora o slide novamente. E nessa duplicação eu já posso remover as linhas vermelhas, que eram linhas para orientação da sobreposição das fotos. Então a linha vermelha foi removida e agora vamos posicionar e decidir com relação à linha média desse paciente. Como a discrepância que existe da linha média dentária para a linha média facial é pequena, nós podemos dizer que o observador aqui, o leigo, não irá perceber essa discrepância, então vai ser decidido manter a linha média dentária do paciente, mesmo que tenha um pequeno desvio. Então essa nossa linha azul agora vai passar a ser a linha média dentária, então eu posso movimentar ela e levar ela para onde estaria aquela linha vermelha. Então eu tenho agora a minha nova linha média facial posicionada de acordo com a linha média dentária.